Oi, pessoal, aqui é a Yoshimi e hoje a gente vai preparar o anko, o feijão azuki que vai nos doces japoneses, aquele roxinho, tanto usado nos pratos doces e também nos salgados, que é o dorayaki, por exemplo, a pancake, o taiyaki, no mochi, no pão, e é bem versátil. Então a gente vai preparar hoje um anko, que é o recheio, mas a gente mais pra frente vai poder fazer novas receitas aqui pro nosso canal. Então vamos comigo preparar? A gente vai utilizar 300 gramas de feijão azuki, 300 gramas de açúcar cristal e 1,3 litro de água. Hoje eu estou lavando numa vasilha para ficar fácil de vocês visualizarem, mas vocês podem lavar na água corrente na torneira da pia. Lave bem, trocando a água 2 vezes para tirar o grosso. Pronto, aqui eu já terminei de lavar. Eu vou escoar a água e deixar bem sequinho e pegar uma panela para começar a fazer o cozimento. Transfiro os feijões azuki nessa panela. Logo em seguida venho despejando 1 litro de água nessa panela com azuki para levar para o primeiro cozimento. O primeiro cozimento é necessário para tirar o marrento e o amargo que o azuki solta. 3 minutos após começar a levantar a fervura. Começou a ferver, tampe a panela para começar a cozinhar. Já vai ficar pronto, a gente vai se preparar para desligar o fogo. Pronto, a gente vai abrir a tampa e verificar se estão levantando bastante fervura. Desligue o fogo e se prepare para levar para a pia, porque a gente vai trocar essa água. A gente vai jogar essa água fora e trocar por uma outra água na mesma panela. A gente coloca o azuki de volta, leva para a panela de volta com a outra água trocada de 1,3 que a gente mediu antes. Completar os 1,3 litro, ligar o fogo, feche a tampa rapidamente e espera levantar fervura. Levantou fervura, conte 55 minutos no contador. Logo rapidamente tampe a panela, abra a panela de vez em quando para ver se a água não secou. 30 minutos se passaram. A água não secou demais, então vamos continuar o cozimento. Aqui já passou 40 minutos. Ela deu uma cozinhada bem. Vamos verificar apertando os grãos para ver se eles estão bem desmanchando bem. Aqui na primeira leva ela está desmanchando bem, ainda não tenho certeza. Agora eu vou escolher um grão mais ao fundo e fazer o teste apertando o grão. De grão em grão você vai conseguindo descobrir se realmente ele cozinhou bem. Aqui já está um pouco difícil porque ele está mais duro. Deu para descobrir que ainda não está pronto para desligar. Então eu tampo e deixo até terminar 55 minutos na panela. Aqui já ficou pronto, vamos abrir a panela, misturar bem e verificar novamente se todos os grãos estão macios. Então eu vou pegar primeiro pelo fundo, apertando com os dedos. Bom, eles estão bem macios. Desligo o fogo, começo a tampar a panela e deixo descansando por 50 minutos. Quando pronto, eu vou separar 120 ml desse caldo numa jarrinha, porque ele será usado no próximo cozimento. Pronto, eu terminei de separar 120 ml. Vamos terminar de medir. Lavei a panela e vou colocar aquela
aquele caldo que a gente separou, 120 ml na panela novamente. E colocar o açúcar para dissolver. 2 pitadas de sal. Depois eu venho com a espátula e dissolvo todo o açúcar nesse caldo que a gente separou. Misture bem até o açúcar dissolver todo. Essa receita é bem tranquila, você não precisa da panela de pressão para fazer um azuki macio e gostoso. Mas se você preferir usar a panela de pressão, também pode, para cozinhar mais rápido. Volto os feijões azuki que a gente peneirou e separou a água. Coloco de volta na panela para o próximo cozimento. A água que sobrou do azuki, do cozimento, a gente vai fazer uma sopa usar para uma próxima sobremesa. Não joguem fora, dá para fazer outras receitas também. Com uma espátula começo a misturar para dissolver o açúcar no feijão. E o fogo está ligado, você deixa no fogo médio para começar a pegar fervura. Começou a pegar essa fervura, comece misturando sempre e devagar assim para ele não grudar no fundo da panela e queimar. Então sempre você dá uma misturada bem devagar, fazendo pausas. Puxando a borda para o meio, para não grudar e se queimar toda na borda. Deixa ferver mais um pouco sem misturar. De vez em quando volta a misturar novamente para não grudar no fundo e formar uma crosta. Se a água estiver secando muito rápido, abaixe o fogo e misture lentamente, até a gente conseguir uma textura boa para poder desligar o fogo. Ainda não está com uma textura boa, ainda está muito líquido, então a gente vai precisar ferver mais um pouco e misturando de vez em quando. Ele vai começar a caramelizar o açúcar. Novamente a gente continua misturando. Aqui ele já deu uma secada, tá metade da água. Ainda ele precisa ficar mais um pouco. Você faz o teste, se ele aparecer, você puxar e aparecer fundo, está próximo de desligar o fogo. Ele já está ficando pronto. Então você continua misturando bem. E agora a gente já pode desligar o fogo. Aqui eu posso desligar o fogo, ele já está bem grosso. Retirei do fogão, ele deu uma boa engrossada. Agora a gente vai precisar esfriar. Vou usar uma bandeja de metal bem reta e estreita para poder começar a esfriar. Vou despejar todos os feijões azuki nessa bandeja. Fazendo assim, ele vai poder esfriar bem e ficar um pouco mais consistente. Essa receita, o feijão azuki, ele fica bem inteiro e bem mais grosso. Se você quiser uma textura mais lisinha e fina, basta apenas passar pela peneira, que aí vai separar a casca do feijão e ele ficará com uma textura mais firme, dura e lisa. Pronto, aqui eu já despejei na bandeja, eu vou deixar ele bem retinho, então vou espalhar ele pela bandeja toda para ele esfriar por igual, todos os lados. A textura dessa receita ele é mais úmido, se você quiser uma massa mais consistente e firme, basta apenas deixar mais um pouco e deixar a água secar mais dentro da panela. Gente, ele está muito quente, olha a fumaça saindo, tá pelando. Então a gente vai precisar de levar para um lugar mais ventilado.
Voltei, pessoal. A gente vai poder experimentar. Esfriou. Olha como ficou bom. Esfriado, ele ficou bem sequinho. Ele seca um pouquinho. Ele dá uma desidratada, né? Mas é bom você deixar um pouquinho de caldo para ele absorver. Então vamos experimentar o nosso anco. Pegar um pouquinho assim. Parece um Monte Fuji. Ó a montanha. Deu e rendeu. Olha o tanto que deu. Tem quase meio quilo. Tinha 300 gramas antes de cozinhar. Tem quase meio quilo agora. Ele inchou. Tadakimasu. Bom. Nossa, ele é bem diferente do industrializado que você compra pronto. Que eu comprava pronto, né, assim, uma embalagem. Dá pra você controlar o açúcar. Dá pra deixar mais suave. No meio tem um pouquinho de pitada de sal. Aí você, se você quiser colocar, coloca 2 pitadas de sal. Que ele dá uma equilibrada no açúcar. Ele dá uma quebrada no açúcar. Muito bom, gente, prepara. E se você fizer o anko aqui no canal, vai abrir portas pra gente fazer o dorayaki, o manju, várias receitas aqui ainda no canal. Então vai ficar registrado aqui nesse vídeo o anko para vocês prepararem e depois preparar o dorayaki, mochi, várias receitas ainda que a gente vai ter pela frente. Então vou ficando por aqui. Tchau, tchau!